A arte pode ser bela, mas nas mãos erradas ela se torna uma arma mortal. Eu nunca esquecerei o dia em que entrei naquele estúdio macabro. Meu nome é Detetive Marcos Alencar, da Divisão de Homicídios de São Paulo. Esse caso é diferente de tudo o que já vi. O assassino era José Carlos Montenegro, um pintor obscuro que vivia na periferia da cidade. Por anos, ele tentou emplacar sua carreira como artista, mas foi ignorado por galerias e críticos. Essa rejeição o transformou. Tudo começou em janeiro de 2022, quando a primeira vítima, uma jovem estudante de artes plásticas chamada Vanessa, desapareceu. Vanessa era conhecida por frequentar feiras de arte e exposições menores. Seu corpo foi encontrado 2 semanas depois, em um terreno baldio. Estava coberto de tinta vermelha e posicionado como se fosse parte de uma obra de arte grotesca. A cena foi tão impactante que até os policiais mais experientes tiveram dificuldade em processar o que viram. Ao longo dos meses seguintes, outras vítimas começaram a aparecer, todas mulheres jovens com algum tipo de ligação ao mundo artístico. O padrão era sempre o mesmo: desapareciam sem deixar rastros, e quando seus corpos eram encontrados estavam cobertos de tinta, com cortes precisos e posicionados de forma macabra. A tinta usada tinha um tom peculiar, algo que chamava a atenção pela intensidade do vermelho. Foi isso que nos levou a uma descoberta perturbadora. Durante a análise forense, descobrimos que o vermelho usado nas cenas do crime continha sangue humano misturado à tinta acrílica. Era claro que o assassino usava o sangue das vítimas para criar sua arte. Foi aí que começamos a chamá-lo de o pintor da morte. A investigação avançava lentamente e a pressão aumentava a cada novo corpo encontrado. Durante meses, seguimos pistas que não levavam a lugar algum, até que uma jovem conseguiu escapar. Larissa, uma estudante de fotografia, foi sequestrada após sair de uma exposição, mas conseguiu fugir enquanto o assassino preparava o que ele chamava de a transformação. Foi ela quem nos deu a descrição de José Carlos Montenegro. José Carlos era um homem de cerca de 40 anos, com uma aparência que não chamava muita atenção. Ele vivia sozinho em um pequeno estúdio nos fundos de uma loja abandonada. Quando finalmente conseguimos um mandado para revistar o local, encontramos algo que jamais esqueceremos. O estúdio era um verdadeiro altar ao horror. Havia quadros por toda parte, cada um mais macabro que o outro. Em todos eles, o vermelho predominava, um vermelho que agora sabíamos ser o sangue de suas vítimas. Além dos quadros, encontramos manequins cobertos de pele humana e objetos pessoais das vítimas usados como adornos em suas criações. No centro do estúdio, havia uma grande tela inacabada, com marcas de sangue ainda frescas. Era como se ele estivesse no meio de sua próxima obra quando fomos atrás dele. José Carlos não estava no estúdio quando chegamos, mas as pistas nos levaram até um galpão abandonado onde ele costumava se esconder. Lá, tivemos um confronto tenso. Ele estava armado com uma faca de caça, mas parecia mais interessado em proteger suas obras do que em fugir. Durante a negociação, ele falou coisas que ainda me arrepiam. Disse que o sangue das vítimas dava vida à sua arte e que cada quadro era uma imortalização da alma delas. Conseguimos prendê-lo sem feridos, mas o interrogatório revelou um homem completamente desconectado da realidade. Ele acreditava que estava fazendo algo grandioso, algo que o mundo um dia reconheceria. Não demonstrava nenhum remorso, apenas um orgulho perturbador por suas obras. Durante o julgamento, os quadros foram apresentados como evidências e a reação do público foi de pura revolta. José Carlos foi condenado à prisão perpétua, mas o impacto de seus crimes continua vivo na memória de todos que trabalharam no caso. Até hoje, tenho pesadelos com aquele estúdio. O silêncio e o cheiro da tinta misturados ao horror de saber o que realmente acontecia ali. Este foi, sem dúvida, o caso mais perturbador da minha carreira, e a imagem daquele vermelho intenso nunca sairá da minha mente.
Se você ouvir atentamente, as fitas contarão histórias que você preferia nunca conhecer. Meu nome é Detetive Ricardo Moreira. E esse foi o caso que me fez questionar a própria natureza humana. Conheci o homem que chamávamos de o colecionador de sussurros em um cenário que parecia saído de um pesadelo. Leandro Silva, um técnico de som aparentemente comum, escondia um lado sombrio que ninguém poderia imaginar. Tudo começou com o desaparecimento de Fernanda, uma jovem musicista de 24 anos, que desapareceu após um ensaio noturno. Semanas depois, uma fita cassete foi deixada na entrada da delegacia. O conteúdo era perturbador. Uma voz feminina, entrecortada por soluços e gritos abafados, suplicava por sua vida. Em seguida, ouviam-se apenas respirações pesadas e, finalmente, um silêncio sepulcral. Ao examinar a fita, nossos técnicos descobriram uma assinatura sonora. Uma interferência que sugeria um gravador específico, um modelo antigo e raro. A busca por pistas nos levou a outros desaparecimentos que seguiam o mesmo padrão, mas o pior estava por vir. Outra fita chegou, dessa vez com uma mensagem direta. Cada som conta uma história, e eu sou o arquivista. O pânico se espalhou quando o assassino começou a deixar fitas perto dos locais de desaparecimento. Os áudios eram sempre os mesmos, os últimos momentos das vítimas. O padrão tornou-se claro. Leandro não apenas matava, mas gravava os últimos sussurros de suas vítimas. Ele transformava o desespero humano em uma coleção mórbida, organizada meticulosamente em uma prateleira escondida em sua casa. Foi uma denúncia anônima que nos levou até ele. Quando invadimos seu apartamento, fomos recebidos por um ambiente que parecia um santuário do horror. Havia dezenas de fitas cassete, cada uma rotulada com o nome da vítima e uma data. O aparelho usado para as gravações estava no centro do quarto, cercado por caixas de som que pareciam prontas para amplificar o sofrimento contido naquelas fitas. Leandro foi encontrado no porão, sentado no chão, ouvindo uma de suas gravações. Ele não tentou fugir, apenas sorriu quando o algemamos. "Vocês entenderão um dia", ele disse, com uma calma que me gelou a espinha. Durante o interrogatório, descobrimos que ele via as gravações como sua arte, uma forma de capturar a essência final da vida. Ele dizia que, no último suspiro, as pessoas revelavam sua verdadeira natureza. O julgamento foi um espetáculo. Leandro Silva não mostrou remorso. Em vez disso, descreveu seus métodos com detalhes perturbadores, como se estivesse orgulhoso de suas ações. As fitas foram apresentadas como evidências, e as famílias das vítimas ouviram os últimos momentos de seus entes queridos pela primeira vez. Foi um momento que marcou a todos, incluindo a mim. Leandro foi condenado à prisão perpétua e um regime de segurança máxima, mas as fitas permanecem como um legado sombrio de sua insanidade. Para mim, o som de um suspiro nunca mais será o mesmo. Nem todo monstro precisa de um disfarce. Alguns o criam. Meu nome é Detetive Paula Santana, e o caso que ficou conhecido como A Máscara de Carne foi um dos mais grotescos da minha carreira. Eduardo Lima, um alfaiate discreto e aparentemente inofensivo, se revelou um assassino com uma mente tão distorcida que até os profissionais mais experientes da força policial ficaram abalados. Tudo começou em 2019, quando um corpo foi encontrado em um pequeno apartamento na zona sul de São Paulo. A cena era de puro horror. A vítima, um homem de 32 anos, estava pendurado por ganchos no teto, sem o rosto. Os cortes eram precisos, como se tivessem sido feitos por alguém com treinamento cirúrgico. A pele havia sido removida e levada. Essa foi a primeira de uma série de descobertas macabras. Os corpos começaram a aparecer em diferentes bairros da cidade, sempre com o mesmo padrão.
Semanas depois, uma vítima sobrevivente mudou o rumo da investigação. Patrícia, uma jovem de 25 anos, foi encontrada desorientada em uma estrada. Ela havia sido sequestrada, mas conseguiu escapar antes que Eduardo terminasse o que ele chamava de a obra. Segundo Patrícia, Eduardo acreditava que cada rosto tinha uma história única e que, ao transformá-lo em uma máscara, ele podia me preservar a essência da pessoa. A partir do depoimento dela, começamos a traçar o perfil de Eduardo. Descobrimos que ele tinha um histórico de abuso psicológico na infância e uma obsessão por alfaiataria, herdada do pai, que era dono de uma loja de roupas. Após a morte do pai, Eduardo isolou-se do mundo, usando o tempo livre para desenvolver suas habilidades manuais, que incluíam cortes e costuras quase perfeitas. O rastreamento levou semanas, mas finalmente encontramos Eduardo em sua casa, um pequeno sobrado afastado. Invadir aquele lugar foi como entrar em um pesadelo vivo. No andar térreo, havia máquinas de costura, rolos de tecido e manequins comuns. Mas no andar de cima, o horror se revelou. A sala principal era decorada com máscaras penduradas nas paredes, todas feitas de pele humana. Algumas estavam inacabadas, revelando os detalhes mórbidos do processo. Além das máscaras, havia fotografias das vítimas espalhadas em uma mesa, junto com seus documentos pessoais. Eduardo usava essas informações para conhecer suas vidas e criar o que ele chamava de máscaras de identidade. No centro da sala, encontramos Eduardo trabalhando em sua próxima obra. Ele não reagiu à nossa presença. Em vez disso, sorriu calmamente e disse: "Vocês chegaram cedo, esta ainda não está pronta." Durante o interrogatório, Eduardo revelou sua lógica distorcida. Ele acreditava que, ao usar as máscaras, absorvia as qualidades das pessoas. Segundo ele, cada pele representava uma personalidade que ele desejava incorporar. Ele falava de suas vítimas como se fossem musas de um projeto artístico, e não como pessoas reais. O julgamento foi uma batalha intensa. Eduardo foi diagnosticado com transtornos mentais graves, mas foi considerado apto para responder por seus crimes. A defesa tentou argumentar que ele não tinha controle sobre suas ações, mas as evidências eram esmagadoras. As máscaras, as ferramentas e os depoimentos das vítimas sobreviventes foram suficientes para garantir uma condenação à prisão perpétua. Até hoje, não consigo esquecer os olhos de Eduardo enquanto ele era levado para a prisão. Ele parecia satisfeito, como se acreditasse que seu trabalho fosse admirado por todos, e as máscaras. Elas foram destruídas, mas o impacto de suas ações permanece vivo em todos que testemunharam aquele horror. Às vezes, o maior perigo não é o monstro que espreita na escuridão, mas o caminho que você escolhe para fugir dele. Sou o detetive Lucas Brandão, e o caso do Guardião do Labirinto é uma lembrança que ainda me assombra. Foi em 2020, quando corpos começaram a aparecer em um velho sistema de túneis abandonados sob a cidade. A princípio, acreditávamos que se tratava de pessoas sem teto ou vítimas de crimes comuns, mas estávamos terrivelmente enganados. O primeiro corpo foi encontrado por um grupo de adolescentes que exploravam os túneis. Eles se depararam com uma cena que só poderia ser descrita como infernal: uma mulher pendurada por correntes enferrujadas, com símbolos entalhados em sua pele. Os cortes eram profundos, mas precisos, indicando uma mão experiente. Ao lado dela, uma mensagem escrita em sangue no concreto dizia: "Somente os fortes saem do labirinto." Nos dias seguintes, mais corpos foram encontrados, cada um posicionado como se fizessem parte de um ritual. Alguns tinham olhos arrancados, outros estavam presos em armadilhas engenhosas. Uma coisa ficou clara: quem quer que fosse o responsável, conhecia o sistema de túneis como a palma da mão e usava o lugar como um terreno de caça. O caso se tornou prioridade máxima. Equipes de busca foram enviadas aos túneis, mas era como explorar outro mundo, um labirinto de corredores estreitos, escuridão quase total e o constante cheiro de morte. Foi em uma dessas expedições que encontramos a primeira pista sólida. Em um dos túneis principais havia um quarto improvisado com uma cama, lanternas e uma parede coberta de mapas.
Era o covil do assassino, que mais tarde identificamos como Márcio Guarda Santana. Márcio era um ex-funcionário do sistema de transporte público, demitido após denúncias de comportamento agressivo. Ele conhecia cada centímetro dos túneis e os usava como um playground macabro. Ele atraía vítimas com promessas falsas, empregos, moradia ou simplesmente um lugar seguro para se esconder e as colocava em armadilhas mortais. Aqueles que tentavam escapar acabavam caindo em sua rede. Durante meses, tentamos rastrear Márcio nos túneis, mas ele sempre estava um passo à frente. Ele parecia ter um sexto sentido, antecipando cada movimento nosso. O medo começou a se instalar até mesmo entre os policiais mais experientes. Muitos se recusavam a voltar aos túneis, alegando que estavam sendo caçados. Foi apenas após o desaparecimento de uma jovem chamada Letícia que finalmente conseguimos uma pista vital. Letícia havia enviado mensagens para um amigo antes de desaparecer, mencionando um homem que prometera ajudar lá a encontrar trabalho. Isso nos levou a um terminal abandonado onde Márcio costumava recrutar suas vítimas. Lá, encontramos câmeras escondidas que ele usava para monitorar os túneis. Com essas informações, armamos uma emboscada. Entramos nos túneis com um grupo especializado preparados para qualquer coisa. O confronto foi inevitável. Márcio nos levou a uma armadilha, deixando nosso caminho cheio de explosivos improvisados e barreiras. Quando finalmente o encurralamos, ele riu. Vocês acham que venceram, mas o labirinto nunca morre, ele disse, antes de ser baleado ao tentar resistir à prisão. Os túneis foram fechados e lacrados permanentemente após sua captura. Márcio foi condenado à prisão perpétua, mas ele deixou algo mais do que corpos para trás. Até hoje dizem que, à noite, ainda é possível ouvir ecos nos túneis, sussurros de vítimas ou talvez do próprio guardião. A morte é uma tragédia, mas nas mãos certas pode se tornar um espetáculo. Meu nome é Detetive Renato Vasconcelos, e o caso do marionetista foi o mais bizarro e horripilante de minha carreira. Foi como entrar em um teatro onde a crueldade humana era o espetáculo principal, e as vítimas, os atores involuntários. Tudo começou com o desaparecimento de Ana Luísa, uma jovem bailarina de 22 anos, vista pela última vez saindo de uma escola de dança. Seu corpo foi encontrado 2 semanas depois em uma fábrica abandonada, mas o que vimos ali não parecia real. Ana estava pendurada por fios metálicos conectados a um sistema rudimentar de polias. Os fios atravessavam suas articulações, permitindo que seu corpo fosse manipulado como se fosse um fantoche. No local, encontramos um bilhete colado na parede com letras recortadas de jornais. O show deve continuar. A assinatura era um desenho de uma marionete sorridente, algo que se repetiria em outros crimes. Nos meses seguintes, mais corpos apareceram, sempre em locais abandonados e posicionados, como se fossem marionetes prontas para uma apresentação. Cada cena era mais elaborada que a anterior. Uma vítima estava em um palco improvisado com holofotes. Outra cercada de cadeiras vazias, como se estivesse diante de um público invisível. Em todos os casos, os corpos eram mutilados, mas posicionados de maneira macabra e teatral. A obsessão do assassino por controle e espetáculo ficou evidente. Ele não apenas matava, mas transformava suas vítimas em obras de arte vivas antes de abandoná-las para serem descobertas. A mídia o apelidou de o marionetista, um nome que parecia agradar ao assassino, já que ele começou a deixar mais bilhetes, todos com a mesma assinatura. Foi durante a análise de um dos bilhetes que conseguimos a primeira pista concreta. O papel usado era raro, vendido apenas em uma loja especializada em materiais de arte no centro da cidade. Lá, descobrimos que um cliente frequente, Lucas Andrade,
comprava grandes quantidades do mesmo papel e de fios metálicos semelhantes aos usados nos crimes. Lucas era um cenógrafo desempregado, conhecido por sua habilidade em criar mecanismos de palco complexos. Investigamos sua casa, mas Lucas parecia ter desaparecido. No entanto, o que encontramos no local foi ainda mais perturbador. Em seu porão, havia um teatro em miniatura, com bonecos feitos de ossos e pele humana. Cada boneco tinha o nome de uma vítima gravado em sua base. Também havia anotações detalhadas de como Lucas planejava as apresentações, incluindo locais e métodos de manipulação dos corpos. O cerco se fechou quando um bilhete chegou diretamente à delegacia. A próxima apresentação será para vocês. A mensagem nos levou a um galpão no subúrbio, onde encontramos Lucas preparando sua obra final. Ele havia sequestrado 2 pessoas e estava montando um sistema de polias que permitiria manipular ambos simultaneamente, como protagonistas de um espetáculo sinistro. A operação para capturar Lu foi tensa. Lucas tentou ativar uma armadilha para nos atrasar, mas conseguimos alcançar Lu antes que causasse mais mortes. Ele foi preso, mas durante o interrogatório revelou algo que me assombra até hoje. Ele não via suas ações como assassinatos. Para Lucas, ele estava libertando as pessoas de suas vidas monótonas, transformando-as em algo grandioso, eterno. Lucas Andrade foi condenado à prisão perpétua, mas sua obra final, como ele chamava, nunca foi concluída. Ainda assim, os locais onde as vítimas foram encontradas continuam a atrair curiosos, como se a sombra de seus crimes pairasse sobre cada cena. E eu? Nunca mais entrei em um teatro sem olhar para cima, com medo de ver algo ou alguém pendurado, esperando para ser manipulado.